Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de ciências, hoje falando sobre previsão do tempo. Mas temos atividade de casa no caderno, não é isso? Então vamos corrigir a atividade de casa e logo depois falarei sobre o assunto para vocês. Tudo bem? Já estou com meu caderno aqui em mãos. Pegaram de vocês? Então vamos lá. A primeira questão, nós falamos na semana passada sobre o ar, não é isso? Então essas questões são todas relacionadas ao ar. Então, além de ser vital para a nossa saúde, que outras importâncias o ar possui? E aí, vocês podem ter colocado aí, contribuir para o funcionamento dos meios de transporte, não é isso? Do barco, por exemplo, barco à vela. Possibilita o voo dos pássaros, distribui as chuvas, tudo bem? E espalha as sementes. A segunda questão, de onde vem o vapor d'água? Tem lá no texto de vocês, e eu também falei um pouquinho, né, essa questão, de onde vem o vapor d'água. Ele vem da evaporação dos rios, lagos e mares, não é isso? O sol, o calor do sol aquece os rios, o mar, os lagos, e aí eles acabam evaporando. E essa evaporação fica partículas no ar, que é justamente o vapor d'água. Então, da onde vem? Através do calor do sol, que aquece as águas do rio, mares e lagos. E elas acabam evaporando, deixando partículas no ar. A terceira questão, de que forma a umidade do ar favorece a nossa saúde? E aí, quando fazemos aquele gesto de inspirar, nós absorvemos o ar, certo? E quando a gente absorve esse ar, lembra da composição do ar? Vapor d'água, além dos gases, também vapor d'água. Acabamos de falar que o vapor d'água, são partículas de água, não é isso? Então, quando nós inspiramos, nós acabamos absorvendo esse vapor d'água. E o que é esse vapor d'água? Ele nos favorece por quê? Porque ele acaba entrando, não é, pelo nosso corpo através do nariz. E essa umidade, ela faz o quê? Ela entra pelo nosso nariz e acaba também deixando todo o nosso organismo. De que forma a umidade do ar favorece a nossa saúde? Quando inspiramos, essas partículas contidas no ar, essas partículas de vapor d'água, elas entram em nosso corpo e ajudam o quê? A umidificar. Não deixa o nosso corpo, né, principalmente o pulmão e o nosso nariz, não deixa ressecado. Então, quando ela entra, ajuda a umidificar. Tudo bem? Vamos para a quarta questão. O que é pressão atmosférica? E aí? Botaram? Vamos conferir aqui? São pequenas partículas que estão em movimento. Tudo bem? E quando essas pequenas partículas que estão em movimento, elas se chocam com o corpo, vai exercer uma pressão sobre elas. Essa pressão é justamente a pressão atmosférica. Então, são pequenas partículas em movimento que, ao chocar-se com o corpo, exercem uma pressão. Ok? E o número 5, cite algumas maneiras que podemos perceber a presença do ar. Nós fizemos uma experiência, eu fiz a experiência na aula passada para a gente perceber a presença do ar. Lembram quando eu coloquei o papelzinho dentro do copo e que a gente eu imergi o copo dentro da vasilha com água? A gente deu para perceber que a água ela não entrou enquanto o copo estava submerso. Por quê? Porque o ar estava ali dentro do copo, o ar estava ocupando aquele espaço. Então, essa é uma das maneiras que podemos
perceber a presença do ar. Outra maneira, quando a gente enche uma bexiga, não é aquela bola de soprar, quando ela tá murchinha, mas quando a gente começa a soprar, ali dentro tem o ar, não é isso? E outra presença que é mais fácil ainda de a gente identificar é com o vento, quando o vento bate no nosso rosto, que balança a nossa roupa. O vento é o quê? É o ar em movimento. Tudo bem, gente? Nossa correção, ela termina aqui, foi só até a 5ª questão. Eu peço que vocês agora abram o livro didático de vocês, na página 262, onde nós vamos falar sobre previsão do tempo. Deixa eu organizar o meu aqui. Tudo ok? Então vamos lá. Pessoal, observar a previsão do tempo, ou observar o tempo, é uma atividade bastante antiga. Já é uma coisa que já é feita há muito tempo atrás. Os nossos ancestrais, quando eles saíam para caçar, antes de ir caçar, eles observavam o tempo. Eles olhavam o céu, observavam a nuvem que estava no céu, e se essa nuvem tivesse muito escura, eles diziam que estava pesada. E aí eles não saíam, porque quando a nuvem está muito escura, muito pesada, era sinal de chuva, chuva forte, com trovões, relâmpagos e tudo mais. Então eles não se afastavam do abrigo, eles se permaneciam próximos, porque sabia que a qualquer momento aquela nuvem carregada iria cair, né? Iria descer chuva e chuva grossa. Então isso aí já é uma atividade que já vem sendo feita há muito tempo. Mas quando o homem ele começou a trabalhar com a agricultura, aí sim essa atividade de prever o tempo, ela ganhou uma maior importância. Por quê? Porque para semear ou para colher, não é? E para que essa colheita ela tenha um bom resultado, depende muito das condições climáticas. Tem sementes que ela germina bem se tiver numa época de chuva. E já tem outras sementes que vai germinar bem se não tiver muita chuva, né? Se o tempo for mais seco. Então percebam que até nessa questão da agricultura, observar o tempo, né? Para saber se depende muito de cada plantação, né? Cada variedade de planta tem alguma recebe mais água, outra recebe menos água. Então, assim, a observação do tempo começou a ter muita importância com relação a essa questão, quando começou a se envolver muito com a agricultura. Tudo bem? Então, vamos continuar. Mas, para que a gente, né, compreenda direitinho essa questão da previsão do tempo, é preciso a gente entender o que é o clima e o que é o tempo. O clima, gente, são condições atmosféricas frequentes numa determinada região. Ou seja, aquele clima ali daquela região. E esse clima, ele vai ser identificado através de muitos estudos. Não vai ser, olhou e disse que o clima dessa região é tal. Vai ser identificado através de estudo, de um longo período de estudo, não é? Mais ou menos uns 30 anos aí, para se identificar que tipo de clima é predominante daquela região. Então, o clima é uma condição atmosférica permanente e definida. E ela é definida através de características geográficas, áreas muito quentes ou áreas muito frias, altitude ou mesmo a distância do mar. Então, depois que se analisa tudo isso, é que vai se determinar o clima daquela região. E geralmente é um clima definido e permanente, ele não muda. Porque pode acontecer que você está numa região com clima quente, mas pode chover em algumas vezes.
mas não vai alterar o tipo de clima daquela região. Aquela região vai continuar sendo um clima quente, mas em determinado momento pode ter chuvas. E pode acontecer o contrário, de estar numa região com um clima que ali já é definitivamente frio, não é? É um clima bastante frio, né? E aí pode acontecer alguns momentos de calor. Então entendam que o clima, ele não é uma coisa passageira, não é uma coisa temporária. É a condição atmosférica daquela região, daquele local, e é definitivo. Existem vários estudos, eles estudam tudo direitinho para determinar o clima daquela região. Já o tempo vai ser o contrário. O tempo é uma condição atmosférica, sim, mas é uma condição atmosférica temporária. Por que temporária? Porque ela vai estar, dependendo do local, né, do momento em que esteja, pode acontecer de estar o tempo em determinado local pode estar chuvoso e em outro determinado local pode estar ensolarado. Então, assim, o tempo é algo momentâneo, não é? Não é uma coisa definitiva. O clima, sim. Tudo bem? Nós vamos adiante. Vou passar aqui para vocês. Olha, como é que os homens eles conseguem identificar cada tipo de clima de cada região? Como eu falei anteriormente, eles estudam bastante, né? Tem todo um estudo minucioso e eles estudam num local adequado para isso, que é chamado de estação meteorológica. Essa estação meteorológica, eles vão lá para poder estudar o clima direitinho, eles vão usar alguns instrumentos que eles vão precisar para poder estar trazendo o resultado positivo da previsão do tempo. Essas pessoas que estudam, esses profissionais que estudam o tempo, são chamados de meteorologistas. São as pessoas que estudam o tempo. E como todo profissional, tem o seu instrumento de trabalho. E os meteorologistas também têm os deles. Eles, na estação de meteorológica, eles vão ter lá, né, para poder auxiliar nessa definição do tempo. Aí vai encontrar instrumentos como o termômetro, que vai servir para medir o tempo, a biruta, que é um instrumento que serve para verificar a direção do vento, para que lado o vento está. Aí eles utilizam a biruta. Inclusive, no livro de vocês, na página, se eu não me engano, na página 264, ele está mostrando aí como a gente confeccionar esse tipo de instrumento, biruta, que serve justamente para medir, para verificar a direção do vento. Só que essa atividade da página 264, nós iremos fazer quando estivermos em sala de aula, presencial, que aí dá para todo mundo fazer direitinho, até porque está pedindo alguns materiais que provavelmente alguns de vocês possam não ter esse material em casa. Então não se preocupem que quando a gente estiver no momento presencial em sala de aula, nós confeccionaremos essa biruta, tudo bem? Então assim, biruta é um dos instrumentos também utilizados pelos meteorologistas para poder medir, né, para poder observar a previsão do tempo. Além da biruta, temos o termômetro, que eu já falei a vocês, que mede o tempo. Tem o higrômetro. O higrômetro é para medir a umidade do ar, não é? Que a gente já também estudou sobre a umidade do ar. Aí tem o higrômetro, que mede a umidade do ar. Tem o anômetro, que mede a velocidade do vento. Um mede a velocidade e o outro verifica a direção. E além desses aí temos também o pluviômetro, que ele vai medir a quantidade da água da chuva. Então perceba que tem vários instrumentos que os meteorologistas utilizam para poder prever o tempo certinho. Se vai chover, onde vai ter uma quantidade maior de chuva, onde vai ter uma quantidade
menor, como é que vai estar, o tempo vai estar muito quente. Então, todos esses instrumentos servem de auxílio para que os meteorologistas consigam nos dar essa previsão. As imagens também, por satélites, também é um instrumento importante na previsão do tempo. Tudo bem, gente? Bom, o nosso assunto sobre previsão encerra aqui. Eu vou pedir que vocês façam atividade, vai ser como atividade de casa. Vocês podem responder a página 263 e a página 265, que vai ser atividades que vai estar falando sobre a previsão do tempo e também sobre o ar, que foi um assunto que nós já estudamos, mas que nessas questões vocês vão encontrar aí também respondendo sobre ela, para que você responda sobre ela. Tudo bem? Bom, eu quero deixar aqui o meu beijo especial para Lucas Nascimento. Lucas, um beijo para você, meu querido. 4º ano, tudo de bom. Fiquem em paz, façam a atividade direitinho e se cuidem.